Seja bem-vinda ao meu canal, meu nome é Jéssica Almeida e eu trabalho com decoração artesanal e mesa posta. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa toalha aqui lindíssima, com uma técnica muito fácil de aprender, tá bom? E antes de mais nada, curte aí o meu vídeo e também já me segue para mais vídeos e mais aulas, porque eu vou ensinar coisas muito lindas nas próximas semanas, tá bom? E para fazer essa toalha, gente, eu comprei duas toalhas de cores diferentes. Eu vou estar utilizando o mesmo barrado e vocês vão ver que vai dar um toque simplesmente diferente só por elas serem de cores diferentes. Inclusive, dá para fazer até um conjunto aí bem bonito. Para fazer essa toalha, você vai precisar de uma toalha de rosto da sua preferência. Eu comprei essa com barrado, mas você pode comprar do jeito que você quiser. Eu vou usar até, inclusive, essa marquinha aqui para deixar a minha toalha um pouco mais reta, tá? Mas se você não tiver, se a sua toalha for uma toalha normal, você pode fazer o quê? Cortar certinho o tecido que vai dar certo também, tá? E eu vou ensinar vocês a alfinetarem, porque o grande segredo dessa peça é a alfinetação. Então, você vai precisar dessa toalha, uma toalha da sua preferência. A largura do tecido e dos barrados vai ser mais ou menos um dedo, né? 1 centímetro e meio de largura sobrando da toalha, para os dois lados, tá? Aqui o lado direito, aqui o lado esquerdo também vai sobrar um dedo e meio, mais ou menos, 1,5 centímetro, tá? Mesma coisa o bordado inglês. O bordado inglês, o que que eu fiz? Eu peguei o bordado inglês e cortei exatamente do tamanho que eu quero. Já cortei para adiantar. Então, eu quero que ele passe um pouquinho aqui para fora, tá? Por quê? Para ficar bonitinho, para ficar com esse detalhe de ondulações embaixo. Tem gente que prefere assim, tá? Não tem problema nenhum, mas eu quero fazer assim para aproveitar esse detalhe das ondulações e dar um charme maior para minha peça. Então, eu vou colocar aqui a primeira coisa, o meu bordado inglês, tá? E você também vai precisar de uma tira de tecido. Aqui eu peguei um rosinha para combinar com os detalhes, né? O meu tecido principal é de flores, cor de rosa, tons de bege e tons de verde. Poderia usar um verde, poderia usar um tom mais escuro também, mas eu tinha esse daqui, então eu vou usar ele, que é lindo, eu adoro, né? Misturar o poá com flores, eu acho que super combina. Então, você vai pegar essa tira aqui, vai ser de 12 centímetros de altura, passando sempre 1,5 centímetro na largura. E essa aqui, mesma coisa, vai passar 1,5 centímetro de cada lado, e você vai cortar 6 centímetros, tá? De altura. E aí, você vai dobrar ao meio e vai passar com ferro fazendo esse vinco aqui. Tá vendo? Esse vinco aqui vai ajudar a gente a fazer isso aqui ficar mais reto na volta. Então, não vai ter aquele trabalho de estar dobrando, fazendo barrinha. Por quê? Porque já vai estar dobradinho. Então, isso aqui vai facilitar a sua vida, tá? Como eu falei, eu vou trazer peças rápidas e fáceis aqui para que os vídeos fiquem mais curtos, tá bom? Então, é isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é costurar esse barradinho dobrado ao meio. É importante passar para ele ficar vincadinho e é importante que ele esteja reto. Então, faça com a régua, tá? Corte com a régua. Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas de cada barrado. Então, esse é 6 centímetros, esse é 12 centímetros e o bordado inglês fica na sua preferência, o tamanho que você quiser, o modelo que você quiser. Esses tecidos e esse barrado eu comprei na loja Tecidos do Brás, tá? É uma loja que eu compro bastante, eu gosto muito deles. E esse bordado inglês eu comprei lá, eu achei lindo, e os tecidos também eu comprei lá. Já faz um tempo que eu comprei, gente, não foi agora, tava guardado isso daqui. E aí, agora que eu tô fazendo umas peças aí pra coleção do Dia das Mães, eu aproveitei pra usar isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar o seu barradinho dobrado e já vincado, e você vai costurar ele no seu barrado maior. Tá dobrado, então, os dois lados da estampa, e você vai costurar aqui, passar uma costura reta na máquina. Então, ó, não tem segredo, você vai unir os tecidos, certo? E você vai passar um pezinho de máquina. Aqui o meu pé, ele é um pouquinho mais largo, né? Então, eu uso a medida desse plástico que tem no pé. Uma dica para ficar reto é você sempre olhar
aonde o seu tecido entra, tá? Nunca olhar na agulha, porque a agulha, se você olhar na agulha, você movimenta esse tecido e ele vai ficar com ondulações. Porém, se você medir certinho, encaixar certinho o seu tecido e sempre olhar onde você vai passar o tecido na máquina, no pé da máquina, você nunca vai fazer torto. Então, por exemplo, aqui, ó, a ponta do meu tecido, eu vou passar entre o plástico e o ferrinho do meu pé, tá? Se o seu pé for aquele menor, você faz a medida de um pezinho mesmo. Dá um retrocesso. A minha máquina está precisando de um óleo, gente, mas o meu óleo acabou, então vai assim mesmo. E aqui não tem segredo, você vai colocando o seu tecido dobrado sobre o tecido de baixo. Lembre-se de nunca empurrar e nem puxar o tecido para não embolar, para que a costura seja feita da forma correta. E aí, você vai encaixando até o final. E aqui eu já fui até o final da minha peça. Eu já gosto de ir cortando as sobras e também cortando as linhas para não ir ficar embolando, tá? Então, ó, já costurei o meu barrado no meu barrado dobrado, no barradinho dobrado, tá? Uma dica também bem legal aqui é você esticar essa costura. Você pode passar no ferro também, se você tiver um ferro. E eu não vou passar aqui, gente, porque eu quero que o vídeo fique mais curto, né? Também não vai dar tempo aqui. Então, eu vou passar só a mão, mas aí na casa de vocês, vocês podem estar passando o ferro também, nessa etapa, tá bom? E aí, agora, ó, eu vou reservar aqui do lado e vou colocar o meu bordado inglês, tá? Esse bordado inglês, eu já vou fixar com o alfinete. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou passar ele um pouquinho, porque eu quero que fique essas ondulaçõezinhas pra fora. Vou vir com o meu alfinete e vou dar umas alfinetadas. Eu gosto sempre de não economizar no alfinete. Eu acredito que isso faz com que a peça fique mais reta. As pessoas têm preguiça de pôr alfinete, quer ganhar tempo, não alfinetam e quando chega no final a peça fica torta, precisa refazer, tá? Então, para que isso não aconteça com você, você já adiante e já passa bastante alfinete. Aqui nas bordas eu vou dobrar bem certinho. E também vou colocar um alfinete. Sempre você coloca a pontinha do alfinete pra lá e a cabecinha pra dentro, tá? Isso vai facilitar na hora de tirar, na hora que você estiver na máquina. Estiquei bem certinho, vou dobrar dos dois lados, tá? Você tem que dobrar bem rente mesmo, pra não ficar torto. Isso vai garantir que a sua peça fique mais bonita. Ó, aqui ficou um pouquinho pra lá. Aqui, pra você perceber, ficou uma pontinha. Eu não quero que fique essa pontinha. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa pontinha, ó. Ele vai ficar pra dentro e eu não quero que apareça, tá? Então, dobrei aqui de novo, ó, vou encaixar e vou alfinetar também. Com a câmera, gente, fica um pouco difícil de fazer os passo a passo, porque a câmera fica na frente. Eu gosto de gravar bem pertinho, que eu quero que vocês vejam os detalhes. Mas aí, a câmera fica na minha frente e acaba que eu tenho um pouquinho de dificuldade, ó. Então, ficou encaixado, certo? Aqui, a gente vai encaixar o nosso barrado. A parte do poazinho, ele vai ter que ficar pra cima. Então, o que que a gente vai fazer? Pra você não errar aqui nesse processo, aqui nesse tempo, tirei a máquina pra ficar melhor. Pra você não errar, o que que você faz? Você coloca como ele vai ter que ficar. Ele vai ter que ficar assim. Então, você vai virar ele ao contrário e vai encaixar aqui, ó, na mesma altura do seu bordado inglês. Tá? Então, vou fazer de novo pra vocês perceberem.
Aqui tá a minha estampa, quero que fique assim no final, então eu vou virar aqui e vou costurar junto com o bordado inglês. Porque eu vou ganhar o quê? Tempo, muito tempo, tá bom? Então, você vai colocar aqui, você pode estar colocando uns 3 alfinetes, 2, dependendo. Ó, ficou bem fixadinho, tá vendo? E aqui a gente vai passar uma costura reta na máquina também. Então, já aqui na máquina, eu vou vir desde o início, com um pezinho de máquina. E vou costurar. Você percebe que aqui tá o meu tecido e o meu bordado inglês embaixo. E aí, eu vou vir e vou costurar até o final. Toma cuidado para ele não enrolar. E você dá um retrocesso no final. Por incrível que pareça, a nossa peça já está terminando, tá? Então, você vai vir, ó, vai estar aqui, você já passou a sua costura e você simplesmente vai voltar aqui o seu barrado para cima. Você pode passar o ferro aqui nesse momento, ou você pode só esticar com a mão. Aqui, como eu tô gravando pra vocês, eu não vou passar, mas eu gosto de passar, tá? Eu acho que quando a gente passa, alinha a peça na toalha. Então, aqui do lado direito, que é por onde eu vou começar a fazer a minha costura, eu vou dobrar e vou passar um alfinetinho, tá? Também a mesma coisa. Sempre seguindo a dobra. Um segredo aqui, ó, nessa partinha que ficou, é você encaixar ele todo pra dentro e, ó, acompanhar a sua toalha. E aí, você vem aqui, ó, e alfineta. Vou colocar só 2, um na ponta e outro aqui. Depois, você vai seguindo a mesma coisa, vai esticando e vai colocando alguns alfinetinhos. Aqui, eu vou colocar 2. Se você passar com ferro, vai ficar muito mais fácil. E aí, depois, você vem aqui, ó, no final e dobra. Mesma coisa, aqui no canto, você tem que encaixar direitinho pra dentro. Você pode pegar um alfinete, ó, que ele vai te ajudar a achar aqui o ponto certo. E eu vou colocar um alfinetinho. E nessa parte rosa, eu vou colocar outro alfinetinho. E agora, você só vai passar uma costura reta em toda a volta. Eu vou começar pelo lado direito, tá? Porque aí, eu já dou a volta. Então, aqui eu já vou passar minha costura. Lembrando que é toalha de rosto, tá? Então, ela é um pouquinho grossa, mas vai dar pra costurar tranquilamente, ó. Por isso que faz um barulho um pouquinho mais alto também. Vou dar meu retrocesso. E eu vou dar aquela costurinha de segurança mesmo pra não soltar. Um presponto, né? Eu vou prespontar. Eu gosto de ir tirando os alfinetes e ajeitando pra ficar mais perfeito. Um segredinho aqui é você dobrar, ó, essa pontinha que vai ficar pra dentro, como se fosse um triângulo, ó, e você encaixa. Assim, não corre risco dela ficar pra fora. Dá um retrocesso e você vai virar o seu pano novamente. Aqui eu vou seguir reto.
Essa costurinha eu gosto de fazer bem pertinho, tá? Menos que um pé de máquina, vai, meio pé de máquina. Quanto mais pertinho você fizer, melhor fica. E o segredo para ficar reto é isso, é você esticar bem e você olhar exatamente aonde o seu tecido precisa entrar. Isso que vai fazer ficar reto, tá? Já tô chegando aqui no final, ó. Tiro o alfinete, novamente, pego essa pontinha e faço como se fosse um triângulo pra dentro, para que ele não fique, ó, acabou sobrando um pouquinho de tecido. Faço o triângulo para que ele não fique o quê? Aquela ponta, sabe, pra fora? Eu gosto de ajeitar com alfinete, fica certinho. Então, aqui você vai ajeitar o seu tecido rente, tá vendo? Ó, bem rente a toalha. E você vai passar aquela costurinha de segurança, tá? Que é um presponto. Aqui eu vou pegar o meu alfinete e vou encaixar o bordado inglês lá dentro, ó. Porque eu não quero que fique nenhuma pontinha sobrando. Tudo que tiver linha, fio, bordado inglês, tecido, você põe pra dentro. Dá um retrocessozinho aqui na emenda. E vai até o final. Aqui é um pouquinho alto, tá? Um retrocesso e eu vou cortar a linha. Agora, eu vou passar mais duas costuras. Uma costura beirando o tecido do barrado principal e uma costura beirando o outro lado, tá? Não tem segredo, é uma costurinha reta. Dá o presponto e vai até o final, como eu falei. Sempre olhando aonde você tá encaixando o seu tecido. Você vai até o final. Dá um presponto. E vai passar outra costura do outro lado. Mesma coisa, bem rentezinho. Até o fim. Aqui eu vou até o final, tá? Vou cortar as linhas que sobrarem. Vou tirar minha máquina aqui pra mostrar pra vocês, ó. E é isso. Aí, você tirou o alfinete. Você pode também passar uma costura pra emendar o bordado inglês aqui no final. Eu, particularmente, não gosto, nesse caso, porque é uma toalha, é um acabamento, esse bordado inglês, ele é, ó, uma ondinha, né? Então, eu gosto que ele fique soltinho, mas fica da sua preferência. Então, passei uma costura aqui, passei uma costura aqui, passei uma costura aqui. E fiz as minhas laterais. E assim ficou a minha toalha. Olha que toalha mais rica. Tá vendo? Toalha chique. Vou pegar outra cor aqui do lado para vocês verem como fica bonito fazer um conjunto, ó. Mesmo toalhas iguais, cores diferentes, bordados inglês iguais. Olha isso. Gente, que coisa mais chique, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica aqui, fácil, gente, facinho. Aqui mostrando pra vocês, gravando o vídeo devagar, eu fiz em 15 minutos a toalha. Mas você aí na sua casa pode fazer aí 10, 20, 25 toalhas em um único dia. Esse barrado também pode ser usado em panos de prato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, continue me acompanhando que eu vou trazer aulas muito legais para vocês, fáceis. Eu gosto de ensinar de um jeito fácil, prático e lucrativo. Até mais!